Olá galera, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula Paraná, aula de matemática. Sou o professor João Vitor, vou estar dando aula para vocês, alunos do terceiro ano do ensino médio. Você que está me assistindo aí na sua casa, através do aplicativo Aula Paraná ou da internet, pegue aí seu caderno para a gente poder estar iniciando mais uma aula, tá? O conteúdo de hoje a gente vai continuar vendo geometria analítica, parte de retas. A gente vai, como eu falei na última aula, iniciar o conteúdo de equação geral da reta, equação reduzida. A gente vai entrar nesse estudo da reta, né? A gente está aqui na aula 5, né? Vamos dar início então. Equação geral da reta. Basicamente, toda reta vai ter uma equação, né? Uma reta R qualquer no plano vai ter pode ser expressa através de uma equação. Essa equação pode ter várias formas, ela pode assumir várias formas. Eu posso manipular ela de acordo com a minha necessidade, entendeu? É mais ou menos isso que é utilizado as equações. A gente vai ver 4, a gente está vendo a primeira. Depois eu vou falar qual que usa mais. Então, basicamente, ela vai poder ser expressa dessa forma. A de x mais b de y mais c igual a zero. O c ali sendo um termo, como posso dizer, independente. O a vai ser sempre acompanhado do x e o b vai ser sempre acompanhado do y. Tem que ficar atento a esses caras porque na manipulação eles vão ser muito úteis. Entendeu? O a, b e o c são números reais, né? Qualquer número do campo dos reais. E o A e o B não podem ser simultaneamente nulos. Eu posso ter o A igual a zero, daí eu tenho que ter B diferente de zero. E posso ter o B igual a zero e o A tem que ser diferente de zero, tá? Só fazendo uma ressalva, gente, relativo à última aula, eu até citei isso, né? A gente fez uma questão. Eu vou retornar essa questão que eu acho que ficou meio confusa a explicação e meio equivocado também o resultado. Aí eu vou retomar na aula de exercício, tá bom? A gente vai ter uma aula de exercício para a gente poder meio que sanar qualquer dúvida, tá bom? Então, só avisando aí, vamos voltar então para a equação geral da reta. E a gente pode, com essa equação geral da reta, pensa lá, eu falei na última aula, a gente pode ter dois pontos, lá qualquer no meu plano cartesiano. Através desses dois pontos, a gente pode obter uma equação geral da reta. A gente pode descobrir qualquer ponto que passa por essa reta, né? Uma reta vai ter lá infinitos pontos. A gente sabendo dois deles, a gente pode descobrir qual é a equação que vai passar por aqueles pontos, né? Como a gente vai determinar isso? Vamos pensar, a gente tem um ponto A lá definido, x de A e y de A, e um ponto B, x de B, y de B. Para isso, a gente vai usar a condição de alinhamento de A e B. Um ponto genérico P, x, y de R. Esse ponto ele pode assumir qualquer valor, né? Tipo, em x, em y. Eles como se fossem os termos que a gente não sabe. A gente vai saber o A, os pontos A e B. Aí a gente vai descobrir um ponto P, que pode ser qualquer ponto que eu quiser usar. A gente vai ver a seguir. Vamos lá. A gente vai descobrir ele através das condições de alinhamento. A gente lembra lá que as condições de alinhamento de um ponto, de 3 pontos, né? A gente vai ter o determinante tem que ser igual a zero. Vai ter uma matriz, o determinante vai ser igual a zero. A gente vai organizar ali daquelas formas ali que vocês estão vendo no slide. A gente vai ter x, y, esse é o que a gente não tem. E a gente tem o termo de A, né, do ponto A, que é o x de A e o y de A. E também vai ter o de B, que é o x de B, o y de B. Se a gente for calcular o determinante, ele tem que ser igual a zero. Tranquilo? O que a gente pode fazer? A gente vai lá
fazer o determinante normal, entendeu? E a gente vai ter que o A ali vai ser... Acho que eu vou fazer aqui no quadro para ficar mais fácil de identificar. Eu vou terminar a explicação. A gente vai ter então ali a nossa reta R. E esse ponto P ele pode assumir qualquer valor. Todo ponto que eu colocar que satisfazer minha equação, ele vai pertencer a essa reta R. Tranquilo? Então, vamos lá. Só para saber da onde eu vou chegar nesse cara ali que vocês estão vendo. Vamos lá. Eu tenho lá da minha matriz, x e y. X de A, x de B, perdão aqui, gente, é y de A, x de B, y de B. E a gente tem quem não lembrar a matriz, eu vou ensinar nos slides seguintes, entendeu? Utilizando essa regra de Sarrus. Vamos lá. X e y. X de A, y de A. X de B, y de B. Pronto. Lembrando lá da matriz, vou multiplicar assim. Vamos lá. X vezes y de A, vou ter x, y de A. Y vezes 1y vezes xb mais yx de B. 1 vezes x de A vezes y de B, a gente vai ter mais x de A, y de B. Continuando. Isso tudo vai ser menos y de A vezes x de B, menos x, y de A, x de B, x vezes y de B, menos, né? E x vezes y. Perdão. E y vezes x A. Menos y vezes x A. Vou colocar os termos que tem x, só x, sem x de A, sem x de B, em evidência. Vou pegar esse aqui e esse aqui. Vou fazer aqui de outra cor para ficar mais fácil a identificação. Vou pegar aqui o primeiro termo e esse termo aqui. Vou colocar o x em evidência. Vou colocar x, y de A, menos y de B. Vou pegar aqui também o y e vou colocar em evidência. Perdão, não é esse cara. É esse cara aqui. Vou ter lá mais y de x de B menos y, que é o x de A, né? Menos o x de A, que o y já está aqui fora. E vou pegar os caras que sobraram, vou fazer aqui de vermelho. Os caras que sobraram, eu vou colocar aqui só dentro do parênteses. Vou ficar com x de A, yb menos
YA, XB. Isso aqui tem que ser igual a zero. Lembrando que esse determinante tem que ser igual a zero. Aqui, igual a zero. Para a gente chegar ali na equação geral da reta, então a gente tem que fazer aqui de preto. Esse carinha aqui é igual a YA menos YB. A variação em Y vai ser igual a A variação em X vai ser igual a B. E a multiplicação do ponto X em A vezes Y em B menos o Y em A vezes X em B vai ser igual ao C. Ou seja, cheguei aqui no que eu precisava. A de X mais B, Y mais C é igual a zero. Então, daqui que sai minha equação geral da reta, que é a que a gente tem ali. Só para saber aquela matriz ali em cima, para saber de onde eu tirei aquilo, de onde surgiu. Mas o que eu preciso saber mesmo, que essa é a minha equação geral da reta. O A de X mais B de Y mais C igual a zero. Tranquilo? Qualquer ponto que eu colocar ali, substituir em X ou em Y e satisfazer minha equação, vai pertencer à reta R. Vamos lá ao primeiro exemplo. Determine qual é a equação geral da reta. Os pontos A, 1 e 2 e B, 3 e 8 pertencem qual a equação, né, que eles pertencem. Então lá, a primeira coisa que eu tenho que fazer, montar minha matriz. Vou botar lá meu ponto A, 1 e 2, ponto B, 3 e 8 e o ponto C, X e Y. Ah, professor, tem diferença se eu colocar o X e o Y no meio, o ponto A em cima, o ponto B embaixo? Não tem diferença. O resultado da matriz vai ser o mesmo, entendeu? Então, basicamente é só fazer isso e igualar a zero. Então a gente vai ver ali como vai ficar. Coloquei aqui o determinante de uma matriz, gente. Isso aqui é uma coisa que eu sei que as pessoas têm dúvida. Tem gente que já sabe de cor, decorado, como fazer, mas nem todo mundo está nesse nível. Então eu só trouxe aqui mesmo para falar como funciona a regra de Sarrus. Vamos lá, a primeira regra é repetir a primeira e a segunda coluna na matriz. Foi o que eu fiz aqui. Depois eu vou somar os produtos do termo da diagonal principal e somar os termos da diagonal secundária, o produto deles. E depois eu subtrair a soma total dos termos da diagonal principal pelos termos da diagonal secundária. É basicamente o que eu fiz aqui. A gente vai ver também no exemplo como funciona. Mas é uma coisa bem básica. Ali, ó, eu repeti a primeira coluna e a segunda coluna, depois multipliquei. Os que estão lá na diagonal para a esquerda, para a direita, perdão, estão virados assim como se fosse para a direita, são a diagonal principal. E os que estão virados para a diagonal para a esquerda são as diagonais secundárias, entendeu? Aí eu vou fazer a multiplicação desses caras que estão na diagonal e depois vou subtrair o que são da diagonal principal da diagonal secundária. Tá bom? É o que a gente fez ali. O que a gente vai ter? Se a gente pegar aqui, vocês façam no caderno aí, vai ficar 1 vezes 8 vezes 1, 2 vezes 1 vezes x, 1 vezes 3 vezes y. Esses são da diagonal principal. Vou fazer menos 1 vezes 8 vezes x, mais 1 vezes 1 vezes y, mais 2 vezes 3, né? Vezes 1. A gente vai botar um parênteses. É mais fácil botar um parênteses para identificar. Foi o que a gente fez aqui. Olha lá, eu peguei os termos. 1 vezes 8. Vezes 1, mais 2 vezes 1 vezes x, mais 1 vezes 3 vezes y, menos
os caras lá da diagonal secundária. 2 vezes 3 vezes 1, mais 1 vezes 1 vezes y, mais 1 vezes 8 vezes x. Basicamente isso. Depois eu vou resolver isso. Resolvendo, eu vou ter lá, no primeiro parênteses lá, resultado 8, do segundo, resultado mais 2x, e da terceira, mais 3y. Menos o pessoal da equação secundária, da diagonal secundária, que vai ser 6, o 2 vezes 3 vezes 1, mais y, né, que dá o resultado de 1 vezes 1 vezes y, mais 8x, vai ser 1 vezes 8 vezes x. Isso tudo igual a zero. Vou pegar ali o sinal, vou inverter, como tem um menos do lado de fora, vou inverter o sinal de todo mundo que está lá dentro, né, na diagonal secundária. E daí, essa parte aí você já tem que saber fazer, né, que é bem básico. A gente vai chegar lá numa equação geral da reta. Observa lá no final, menos 6x mais 2y mais 2. Isso tudo igual a zero. Eu tenho então que o meu A é igual a menos 6, o meu B é igual a 2 e meu C é igual a 2 também. O x e o y vai ser, por exemplo, se eu quero determinar o ponto que eu quiser determinar ali, ele tem que satisfazer essa equação. Por exemplo, se eu determinei x igual a 1, quero achar lá o ponto onde passa um x igual a 1. O y tem que satisfazer essa equação. Vou substituir ali o x e vou achar o valor de y. Aí eu vou achar aquele ponto e ele, consequentemente, vai passar pela reta. Os pontos da questão que a gente tem lá, que é 1 e 2 e 3 e 8, se a gente testar ali e substituir o x e o y ali dentro, eles vão satisfazer, né? Porque a equação saiu daqueles pontos. É a reta que passa por esses pontos. Entendeu? Basicamente isso que a gente sai da equação geral da reta. Muitas questões de vestibular, concurso, utilizam da equação geral da reta em suas respostas. Ou na pergunta, a gente tem que saber, até mesmo para depois a gente vai ter. Aqui a gente está trabalhando com pontos na reta. A gente pode trabalhar depois com duas retas, enfim, reta e plano, reta e ponto. A gente vai vendo isso. Então, tem que saber, É o que a gente vai ver a seguir. Tem uma questão aí para vocês estar fazendo. É uma prova da PM do Paraná, de 2010, que ela dizia o seguinte: considere uma colisão de dois veículos no sistema de coordenadas cartesianas. É o que a gente está vendo. As posições finais desse veículo, após a colisão, são dadas nos pontos A, que é igual a 2 e 2, né? E B, igual a 4 e 1. Passa no ponto A e no B. Para compreender como ocorreu a colisão, é importante determinar a trajetória retilínea que passa pelos pontos A e B. Essa trajetória é dada pela equação. A gente tem ali as alternativas. O que a gente vai ter que fazer? A gente fez uma questão bem parecida. Basicamente, encontrar a equação geral da reta que passa por esses pontos. Entendeu? Então, vou lá fazer minha matriz e vou achar a minha equação geral da reta. Tranquilo? Acho que dá para vocês fazerem, entendeu? Dá para pegar e fazer. Vou dar aí uns minutos para vocês estarem fazendo e até mesmo para dar uma descansada, repor ali o conteúdo, dar uma relaxada, tomar uma água, passear no parque. Daí não pode, né? A gente tem que ficar em casa, gente, lembrando, ficar em casa. Então façam aí, vou dar um tempo e depois a gente retorna, tá bem? E aí, galera, fluindo? Vou dar mais um tempinho aí, mais uns 2, 3 minutinhos. Só lembrando, gente, uma dica que é bem útil a gente utilizar. A gente sabe que a equação aqui, a gente já tem as alternativas. A equação, ela tem que
satisfazer, né? Então a gente tem 2 pontos. Então, quando eu chegar no meu resultado, eu posso substituir ou o ponto A ou o ponto B na minha equação que eu encontrei e ver se deu certo. Assim como eu posso substituir aqui embaixo, em qualquer das equações da minha alternativa, substituir o ponto lá e ver se dá. Bom, se eu substituir lá, na letra A, substituir o x por 2, o y vai ser igual a 2? Tem que ser. Para a equação ser a da reta que passa por esses 2 pontos, ele tem que satisfazer a equação. Então, ali de cara, se eu estou lá na minha prova, eu já posso eliminar algumas alternativas ou fazer como se fosse uma prova real. Como se fosse, não, na verdade é uma prova real. Porque se eu substituir os pontos, a reta tem que passar por aqueles pontos. E eu substituir os pontos dentro da minha equação, aqueles pontos têm que satisfazer, né, a equação, tem que dar o resultado. Entendeu? Eu posso até passar aí para vocês também como eu poderia fazer isso. Só para a gente poder, né, utilizar, vamos botar como se fosse... É como se fosse dicas mesmo para a gente estar utilizando numa prova, numa questão de concurso, que às vezes a gente não vai ter muito tempo para estar fazendo. Entendeu? Então vamos lá. Vou dar mais 2 minutos. Tranquilo? Acho que dá para fazer. Questão bem tranquila, né, gente? Voltando, gente, acho que já é o suficiente, né? Já deu para conseguir. Quem não conseguiu, acompanha aqui a explicação. Só acho que tinha que ter uma música, alguma coisa assim nesse tempo de espera, né? E nada de ficar lá, entrar no Instagram, no Twitter, porque eu sei que passa mais tempo que isso lá. Mais tempo do que o usual para estar fazendo, para estar descansando, vamos botar assim. Eu sei como é que é, gente. Então não tem como me enganar. Então vamos lá. Vamos fazer aqui a questão. Eu tenho que fazer minha matriz, né? E essa matriz tem que estar igual a zero. Então vamos lá. Peguei aqui. Como eu falei lá, o x, a ordem aqui que eu colocar, não vai importar. Então se o x e o y estivesse aqui embaixo, o 4 e 1 aqui no meio, não vai fazer diferença. Vamos lá. Regras de determinante, que eu acabei de explicar também. Vou repetir a primeira e a segunda aqui, coluna. Aqui na frente, vou ter x, y, 2 e 2, e 4 e 1. Vou fazer aqui de cor diferente. As minhas diagonais, eu tenho que fazer a multiplicação assim da minha diagonal principal, né? E minha diagonal secundária vai ser para cá. Eu vou botar a resposta de preto porque, infelizmente, minha caneta não está cooperando. Vou fazer x vezes 2 vezes 1, 2x. Nem o preto está cooperando. Agora foi 2x. Y vezes 1 vezes 4, mais 4y. 1 vezes 2 vezes 1, mais 2. Vou botar aqui dentro do parênteses para poder ficar melhor a identificação. Vou fazer aqui a multiplicação das minhas diagonais secundárias. Agora eu vou botar aqui em azul. Vou botar aqui embaixo em preto porque não está dando. 1 vezes 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, né? 8. X vezes 1 vezes 1, x, mais x. Y vezes 2 vezes 1, 2y, mais 2y. Isso aqui altera o sinal, esse negativo aqui do lado de fora vai alterar o sinal de todo mundo lá. Então, vou ter 2x mais 4y mais 2
menos 8 mais x mais 2, perdão, menos, né? Que vamos alterar o sinal daqui de dentro, de todo mundo. Menos x menos 2y. Igual a zero, que meu determinante tem que dar zero para as retas serem colineares. Vou pegar todo mundo que tem x, que é aqui o 2x menos x, vou ter x. Vou pegar todo mundo que tem y, tem aqui o 4y e menos 2y. Vou ter mais 2y. E vou pegar todo mundo que for só número, mais 2 menos 8 menos 6. Então eu tenho ali minha equação, x mais 2y menos 6. Deixa eu ver aqui se tem algum carinha que tem essa característica. Tenho. Primeiro não é aqui embaixo, a letra E. X mais 2y menos 6 é igual a zero. Foi a equação que eu encontrei. Então vou lá e vou marcar a letra E. Tranquilo? Vou voltar aqui, gente, aquela coisa que eu falei do teste. Eu tenho que o meu ponto A, se eu não me engano, deixa eu ver, vamos voltar aqui para cá. Meu ponto A é 2 e 2 e meu ponto B é 4 e 1. Meu ponto A é 2 e 2 e meu ponto B é 4 e 1. Apagar aqui para mim não me atrapalhar. Como eu tinha falado, se eu quero fazer o teste, ver se a equação aqui está certa, os pontos têm que satisfazer. Vou pegar lá meu ponto A primeiro. Vou substituir o x por 2. Meu y então tem que dar 2. Vamos ver se vai dar? 2 mais 2y menos 6 vai ser igual a 0. 2 menos 6, vou botar aqui 2y menos 4 igual a 0. Vou passar o 4 para o outro lado, vou ficar com 2y igual a 4. Y vai ser igual a 4 dividido por 2, que é igual a 2. Meu ponto A, então lá, ele satisfaz, né? O y é 2 e o x também é 2. Ah, professor, poderia ter substituído o y? Sim, tanto faz, não tem diferença. Eu substituir o y ou o x. Se eu substituir o y, eu vou achar o x. Se eu substituir, ali no caso os dois são iguais. Vamos pegar lá meu ponto B. Substituir agora o y por 1. Então eu tenho lá x mais 2 vezes 1 menos 6 é igual a 0. Então vamos lá. X, 2 vezes 1, 2. 2 menos 6 menos 4 é igual a 0. X então é igual a 4. Vejo lá no meu ponto B, x é igual a 4. Então é satisfeito. Se eu pegasse lá na minha questão e substituísse os dois pontos, eles tinham que satisfazer. Então também era uma opção. Demanda, depois que vocês verem como achar a equação da reta mais fácil, tipo, pegar isso melhor, essa forma aqui vai ser mais garantida, vai ser mais rápida. Porque lá vocês teriam que testar, vocês teriam que pegar a letra A e testar o ponto A e o B. Se eu testar o ponto A e ele não deu certo, a equação não for satisfeita, eu já posso pular para a próxima. Mas se o ponto A pode dar certo e o ponto B não. Aquela reta pode passar pelo ponto A e não pode não passar pelo ponto B. Então eu teria que testar os dois pontos em cada uma das alternativas. Então demanda às vezes muito mais tempo. Tá bom? Então é mais seguro fazer dessa forma aqui. Mas nada impede também de fazer o teste dos pontos. Tá bom? Então vamos dar sequência aí. Equação geral da reta, só resumindo. A gente tem que A de x mais B de y mais C é igual a 0, que é a nossa equação.
A, B e C pertencente aos reais, e A e B não pode ser nulos simultaneamente. É importante essa informação, simultaneamente. Eles podem ser nulos, eu posso ter lá o x igual a 0 em uma, só que o A igual a 0, mas aí meu B não pode ser 0. Até mesmo que senão a gente ficaria lá com C igual a 0. Não tem sentido, né? Tipo, não seria uma equação para me colocar no plano, né? No plano cartesiano. Informações importantes ali. Coeficiente angular e coeficiente linear. Através dessa equação, a gente pode identificar o coeficiente angular e o linear, que vai ser menos A sobre B, que é o coeficiente angular, e menos C sobre B, que é o coeficiente linear. A gente vai ver isso na próxima equação, que é a equação reduzida. A gente, usualmente, é mais comum utilizar a equação reduzida, mas tem que saber as demais, porque a equação reduzida ela já vai dar direto o coeficiente angular. A gente vai ver. Bom, só dando um spoiler do próximo conteúdo, que a gente vai ver a seguir, que é a equação reduzida da reta. Vamos lá. Vamos determinar a equação da reta R, que passa por Q em 0 e Q, esse é um ponto, ou seja, ele passa ali no x igual a 0, e tem coeficiente angular M. Isso aí a gente já viu. O coeficiente angular é igual a tangente do ângulo formado entre a reta e o eixo x. Vai ficar mais ou menos dessa forma aí. A gente já viu lá como eu posso montar minha equação. A gente vai ficar com y menos q, né, que seria ali y menos y1. Só que dali a gente já tem o ponto, que é igual a m, que é o coeficiente angular, vezes x menos 0, que ele passa ali no eixo x, no ponto 0. Dá para ver lá no desenho, no gráfico lá, que ele passa, tá vendo? Ele corta o eixo x. Tranquilo? Então a gente vai ter y menos q, que é igual a m vezes x. Vou passar o q para o outro lado. Ele vai passar com o sinal inverso, né? Vou ficar com minha equação reduzida da reta, é igual a y igual a mx mais q. Tranquilo? Essa letra aqui aí pode ser, enfim, qualquer letra. O m a gente já utiliza mais para coeficiente angular. O q vai ser o coeficiente linear, tá bom? Mas eu já vi em alguns livros utilizar a letra n, então só para não ficar confuso. Então, dependendo se você está utilizando um livro didático, às vezes tem alguns que traz a letra n, tá bem? Então não tem assim uma regra. Toda equação na forma y igual a m de x mais q, chamada equação reduzida da reta. Já falei. Que é meu coeficiente angular, que é ordenada no ponto no qual a reta cruza o eixo 0y, né? O origem y. A gente vai ver lá a gente viu ali no gráfico que ele vai cruzar o eixo y. Tá bom? Porque o x é 0. A equação reduzida, ela pode ser obtida diretamente da equação geral. A gente tem ali, que a gente viu lá no resumo, aquele finalzinho lá que eu passei, o coeficiente angular, que é m, e o coeficiente linear, que é q. Então vamos ver da onde saiu aquilo. Né? Tem manipulações somente. A gente tem lá da equação geral da reta, a de x, a vezes x, mais by, mais c igual a 0. Eu vou passar o x mais c para o outro lado, vou inverter o sinal, obviamente. Vou encontrar y vai ser igual a menos a sobre b, vezes x, menos c sobre b. A gente tinha visto lá no resumo, né? Que m, que é o coeficiente angular,
é igual a menos A sobre B. E o que é o coeficiente linear é igual a menos C sobre B. Ou seja, na equação reduzida, a gente já tem essas informações. Se eu já tenho a equação reduzida, eu já vou ter o M e o Q. Entendeu? Eu não vou ter que manipular para poder encontrar. Então, é por isso que é muito usual ter a equação reduzida. Entendeu? É mais fácil, digamos assim, que eu já tenho o coeficiente angular. Então, é o que eu falei, essa forma é especialmente importante porque permite obter o coeficiente angular de uma reta já diretamente da equação, não preciso fazer cálculo nenhum. E o y ele já fica isolado. Então, eu pego lá meu valor de x e já vou achar y, entendeu? Eu não preciso ficar invertendo o lado, nada, sinal, e ele já vai achar o y já está lá sozinho, ele já está lá no canto dele. Então, ela é importante mais para isso. Então, ela fica, digamos assim, mais fácil. É a mais utilizada. Dica, vamos lá. A equação reduzida de uma reta que passa pela origem é da forma y igual a mx. Y é igual ao coeficiente angular vezes x. Por quê? Eu não tenho o coeficiente linear. Então, ele vai passar pela origem, né? Ali eu vou ter o coeficiente angular vezes x. Ela vai passar pela origem, só vai variar lá a minha angulação, né? Tranquilo? E a forma reduzida é uma função afim, né? Acho que isso já dá para notar, né? A gente vê lá na forma reduzida que ela é uma função afim. Tranquilo? Vamos lá, o primeiro exercício, vou dar mais de exemplo. Escreva nas formas reduzida e geral a equação da reta que passa pelo ponto 1 e menos 6 e tem inclinação de 135. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aí uns minutos para vocês fazerem, tá tentando fazer, digamos assim. Por quê? Eu já expliquei sobre isso. Se tem inclinação de 135, já tenho como achar meu coeficiente angular, que é meu n. E tenho um ponto. Então, se eu pegar lá na equação e substituir, eu vou conseguir achar. Acho que dá para fazer aí, entendeu? Tenta montar aí a questão e depois a gente continua fazendo ela junto. Pode ser? Eu acho que fica melhor para não ficar confuso. Mas tenta elaborar, tipo, pensa um pouquinho aí, que daí a gente retorna e já faz junto, tá?